Apresentação a gente falou sobre o básico que a gente precisa saber de macroeconomia para entender o Bitcoin. E aí a gente conversou um pouco sobre a moeda, o quanto a moeda sólida é importante para a prosperidade de uma sociedade. Falamos aí um pouco sobre política monetária, falamos por que o Bitcoin é visto como solução e falamos por que a expansão descontrolada gera desvalorização e por que o Bitcoin resgata essa estabilidade monetária. Mas eu vou fazer um resumo breve aqui da última apresentação, só para a gente relembrar o tema e partir para as dúvidas que algumas pessoas mandaram para mim. Bom, volta ao básico. Imagina uma sociedade simples, com ordem natural de trocas voluntárias, e ela é um país fechado, sem comércio internacional, uma base monetária fixa, aquelas moedas de ouro não alteram, as moedas de prata não alteram. O governo é um governo bem simples, pequeno, que só gasta o que arrecada, então não tem emissão de dívida, não tem moeda nova. Nesse sistema simples também não tem sistema bancário, ou seja, não há empréstimo nem financiamento, só que é um sistema simples, mas tem uma sociedade grande o suficiente para ter concorrência entre produtores. Então, por exemplo, tem vários produtores de leite, vários produtores de trigo, vários produtores de sapato, de roupa, etc. Esses vários produtores procuram melhorar a sua atividade para que eles consigam ganhar fatias maiores de mercado, aumentar seus lucros. E por interesses pessoais, eles vão criando inovações. Por exemplo, aquele produtor do trigo que melhora o adubo, aumenta a sua produtividade. Com isso, ele consegue baixar um pouco o preço do trigo dele, e quando ele baixa um pouco o preço do trigo dele, ele obriga que os outros concorrentes comecem a inovar também, para baixar também os preços deles, para eles conseguirem ter a atenção do cliente. E essa iniciativa, que começa por uma iniciativa egoísta, digamos assim, cada um trabalhando pelo seu próprio lucro, faz com que esse benefício se espalhe por toda a sociedade, porque o trigo, de maneira geral, vai baratear. E a gente pode imaginar que isso vai acontecer com outros produtos também. Todo mundo vai tentar inovar, melhorar e tudo mais. Então, o que deve acontecer numa sociedade simples como essa, que não tem banco, não tem nada? Os efeitos esperados, aí eu estou falando bastante da visão da escola austríaca, a escola austríaca, a escola de economia austríaca, que tem o Hayek, que eu já mencionei aqui no canal, tem o Mises e tudo mais. Depois pesquisa aí para você saber mais. Mas numa escola austríaca, o que se prevê numa economia simples como essa, que tem concorrência e aumento de produtividade? Vai ter um crescimento lento, mas vai ser impulsionado pela inovação e produtividade. Vai ter deflação e os preços vão caindo naturalmente, gerando benefício para toda a sociedade. Vai ter estabilidade monetária, porque, obviamente, nessa premissa básica aqui, os números de moedas de ouro não aumenta, nem o número de moedas de prata, então fica estável. Os preços é que vão caindo. Tem um crescimento sustentável, não tem bolhas nem crise. E aí eu provoquei vocês na última apresentação de pensar um pouco, se surgisse um falsificador nessa sociedade, o que aconteceria? Então imagina que um cara começa a produzir umas moedas falsas de ouro que ninguém consegue perceber. É o mesmo peso, é o mesmo som quando bate, é o mesmo brilho, mesma cor, tudo mais. Se o falsificador for ganancioso e começar a fazer muita moeda, o que ele vai causar? Inflação de preços. No início, as pessoas não vão perceber. Vai ter um aumento até na demanda de produtos, as pessoas vão até aquecer a economia, vão se sentir felizes, porque de repente tem mais moedas de ouro circulando, as pessoas começam a comprar e tudo mais, mas como não há tempo para os produtores de trigo, de leite, de gado, de tudo, aumentarem sua produtividade, as moedas de ouro surgem muito mais rápido do que eles conseguem aumentar sua produtividade, o que acontece naturalmente com o tempo, aí é no médio e longo prazo, os preços dos produtos começam a aumentar. Então esse conceito foi discutido, a gente vai discutir um pouquinho mais à frente sobre isso, mas vamos seguir a apresentação aqui. Bom, depois, numa sociedade, ainda numa economia simples, que ela começa a ter esse aumento de produtividade natural, as pessoas vão crescendo e tudo mais, há nessa sociedade pessoas que vão poupar mais do que outras. Essas pessoas que poupam, elas vão, com o tempo, achar que é necessário guardar esse dinheiro com alguém que tenha mais força bruta do que elas. Porque guardar em casa num cofre pode ser perigoso. Aí surgem os primeiros bancos. Os bancos primitivos eram, por exemplo, os guerreiros templários. A gente vê na história que esses guerreiros que foram para as cruzadas, você provavelmente já ouviu falar na história aí dos templários, eles eram famosos por serem bons guerreiros, serem honestos, porque eles tinham base religiosa. Então pessoas ricas que tinham poupança deixavam muitas vezes os tesouros com eles, guardados, pagavam uma pequena taxa para guardar e confiavam que ali estava seguro. Só que, com o tempo, essas poupanças começaram a ser usadas para intermediar empréstimos. As pessoas que estavam interessadas em antecipar um determinado dinheiro, um fluxo de caixa, iam até esses templários e falavam, olha, se você me der 500 moedas de ouro, eu te dou como garantia aqui meu terreno, aí eu vou produzir um trigo, quando eu vender o trigo eu te pago esse empréstimo e tudo mais. Esse tipo de atividade de empréstimo bancário
também surgiu na história, e quando ele é feito de uma maneira saudável, os juros dessa economia, digamos, em equilíbrio, aqui, que a gente está falando aqui é um exemplo teórico, só para entender como funciona uma economia, os juros vai surgir naturalmente nesse modelo de sociedade, e ele vai refletir o equilíbrio entre a oferta de moeda lá que está na poupança e a demanda por os empréstimos. Ou seja, se houver muita poupança e pouca gente pegando empréstimo, os juros vai ser baixo. O contrário também acontece. Pouca poupança, muita demanda por empréstimo, os juros vai ser alto. Natural, né? Mas, de novo, para os empréstimos serem saudáveis, precisam reais, ou seja, alguns bens duráveis têm que ser usados como garantia, e a pessoa que está pegando esse empréstimo tem que ser uma pessoa que vai usar esse empréstimo com responsabilidade para que no futuro ele tenha dinheiro para pagar esse empréstimo, né? Então, esse tipo de tomada de decisão é uma tomada de decisão que acontece naturalmente na economia, que os agentes dessa economia vão tomando decisões o melhores possíveis para eles mesmos, mas que garantam uma saúde financeira nessa economia. Quais são os efeitos esperados quando a gente tem uma economia como essa simples, mas que já tem banco, e nesse caso aqui ainda não tem o governo gastando dinheiro, ou seja, o governo não é o principal gastador dessa economia, são os empresários mesmo. Os efeitos esperados são uma maior eficiência econômica. Por quê? Porque aquele produtor de trigo que de repente não conseguia aumentar sua produção porque ele não tinha maquinário ou porque ele não tinha um boi lá para fazer o arado da terra, ele consegue agora buscar no banco o empréstimo, aumentar sua produtividade e depois ir pagando o empréstimo aos poucos. E quando ele aumenta a produtividade, de novo, no longo prazo, todo mundo se beneficia com isso. E se essa economia funciona bem, se esse crédito é verdadeiro, vindo de uma poupança acumulada, se os juros são de mercado e tudo funciona de forma adequada, não vai ter criação artificial de moeda. A inflação vai ficar sob controle. Por mais que, eu expliquei no último vídeo, quando existe um empréstimo, existe um efeito no curto prazo, uma certa multiplicação de moeda no curtíssimo prazo, mas essa multiplicação não causa inflação porque ela é lastreada em ativos reais e porque ela gera aumento de produtividade, tá? Então, se o crédito é genuíno, ele acelera o crescimento sem gerar distorções monetárias. Não gera bolhas, não gera nada. Bom, aí a gente vai ganhando complexidade. Imagina agora que nessa sociedade surge um governo que gasta em excesso e consome a poupança. Ele começa a fazer dívida pública para os gastos correntes dele. Tá? Para o exemplo ficar mais exagerado, eu estou usando o exemplo de um governo que, em vez de gastar, por exemplo, com investimentos que podem gerar ganhos futuros, ele só gasta mesmo com as despesas correntes ali, com salários, com aposentadoria, subsídios e tudo mais. Ele não consegue arrecadar dinheiro, então ele faz dívida para bancar. Imagina um condomínio que não consegue arrecadar dos condôminos para pagar os porteiros, e ele começa a fazer dívida para pagar os porteiros. É mais ou menos isso. O condomínio começa a fazer dívida. Quem tem condomínio aí, quem mora em prédio, já entendeu a gravidade disso. Mas vamos lá. Quais são os efeitos esperados numa sociedade que começa a ter um governo gastador? A poupança privada é desviada para financiar o consumo do governo. Os juros desses títulos, né, dessa dívida, começa a subir, porque ele começa a demandar tanto dinheiro e acaba que ele, para incentivar que existam investidores, ele começa a subir os juros. Os juros começam a subir. É oferta e demanda também. O investimento privado acaba sendo prejudicado, porque como o juros sobe, e agora você está concorrendo com o governo, se você for um plantador de trigo lá que quer comprar um boi ou quer comprar um maquinário, fica mais difícil para você. Então acaba tendo uma erosão de eficiência na sociedade. A confiança também na economia começa a se desfazer e começa a ter inflação. Tá? E aí a gente explorou a seguinte situação, né? Nesse modelo aí, se a gente imaginar aqui uma situação, se o governo gastar esse dinheiro de forma responsável, se ele gastar, por exemplo, em investimentos, se ele construir estradas, bom, pode ser que construindo estradas com responsabilidade, o benefício seja grande para a sociedade, o suficiente para aumentar a produtividade e não ter inflação no longo prazo. Mas isso não é o normal. O normal é o investimento ser feito com um viés político, com um viés populista, e aí gera normalmente distorções. Por exemplo, o governo começa a fazer estradas desnecessárias, começa a aumentar demais o preço do asfalto, do cimento, começa a mexer no preço das coisas, gera distorções, expectativas erradas, gera alocações de recursos mal alocados, as pessoas ficam sem saber quais são as referências. Imagina, por exemplo,
um governo que resolve falar, não, eu quero que determinada região cresça e eu quero valorizar aquela região, por isso eu vou fazer uma estrada para aquela região. Só que, de repente, aquela região tem algum problema que o governo ignora isso, porque a alocação de recursos do governo não é baseada, muitas vezes, em premissas sólidas. E essas premissas, como não são sólidas, acabam gerando distorções. Mas vamos continuar aqui para a gente pensar mais um pouco. E aí, para ganhar complexidade na nossa economia, que agora é uma economia simples, só que tem banco e tem um governo gastador, imagina que tem agora abertura comercial, que todo mundo agora pode negociar com outros países. Essa abertura comercial, se o governo não fizer nada, ela vai acelerar o processo de inflação, vai gerar mais crise e mais erosão da moeda. Porque a população começa a perceber que a moeda interna do país dela não vale mais nada, que ela está desvalorizando, e as pessoas começam a buscar uma moeda que não desvaloriza. De repente, o capital vai fugir para outras moedas mais fortes. Vai ter uma desvalorização ainda mais rápida daquela moeda do país. A inflação vai disparar ainda mais, porque os produtos importados ficam mais caros, e tem uma perda de soberania monetária. É o que aconteceu, por exemplo, na Venezuela, é o que aconteceu em diversos países. O governo, aí para pensar, o governo quando se vê nessa situação, ele normalmente aumenta as tarifas de importação ou aumenta as tarifas para mandar dinheiro lá para fora, que é o IOF e tudo mais, para tentar controlar. Ele, na verdade, tenta fechar a economia dele, a abertura comercial, ele tenta fechar com impostos. E isso gera outras distorções e outros problemas, que a gente vai ver mais lá para frente. Mas o fato é que a abertura comercial, para quando o país é um país que tem um governo irresponsável que gasta muito, que gera inflação, a abertura comercial só agrava o problema, claro, e a tentativa de governos que estão tendo esse problema é tentar travar a abertura comercial através de impostos. Então vamos lá. A conclusão desse primeira parte é que o Bitcoin representa uma tentativa espontânea da sociedade de restaurar esse meio de troca sólido, resistente à manipulação e política e fiel à sua função essencial de moeda, que é a preservação do valor e do poder de compra ao longo do tempo. Então o Bitcoin ele é uma solução para esses problemas monetários de expansão de moeda desenfreada. É como se fosse a volta ao retorno da economia mais simples lá, onde você tem a sua base monetária fixa e as trocas são voluntárias, o crescimento é um pouco menor e tudo mais. O Bitcoin ele não acaba com a função dos bancos e dos empréstimos, mas ele acaba sendo um lastro real, uma coisa que devolve uma referência fixa que dá base à realidade, para as pessoas começarem a tomar decisões e se planejar.